Bom, meus queridos amigos, mais uma vez aqui no nosso Odonto Rock, nosso podcast, trazendo todas as melhores coisas que a odontologia pode nos trazer, que são pessoas, e pessoas que têm alguma coisa para agregar na vida da gente, na vida profissional, na vida do dia a dia, ou outras que também não tem, mas tá tudo certo também, que a gente gosta, tá tudo tranquilo. Mas esse é um podcast para trazer bastante conteúdo para vocês sobre a nossa área tão amada odontologia. Começando mais um Odonto Rock e hoje um tema muito bacana com pessoas muito importantes dentro desse nosso cenário odontológico. Ó a baqueta, ó, chegou a baqueta, hein? Chegou a baqueta. Pronto, aí ó. Que é o nosso símbolo, aqui ó, do Odonto Rock, as baquetinhas. Nosso tema aqui, nós vamos falar dos bastante assuntos variados, que é HOF, estética e periodontia. E eu tô aqui nessa mesa tremendo na base porque só tem fera aqui. Do meu lado tá a Estela Braga. Bom dia, Estela. Boa tarde, boa noite. Depende da hora que você assistir. Né? Agora é boa tarde já. Agora é boa tarde. Obrigado pela presença. Eu quem agradeço. Vamos conversar sobre o nosso universo total. Total. Não, na hora que eu vi o tema, eu falei, gente, vai ter muita coisa pra falar, né? Com certeza. E duas mulheres ainda juntas, né? Então, se prepare. Se prepara que o negócio é brabo. Agora aqui do outro lado, aqui do lado do Rui, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, tá uma das pessoas que eu mais respeito dentro dessa área. Da área da vida, assim, odontológica, que é a Maristela Lobo. A Maristela, minha amiga. Quando tem alguma dúvida, eu vou olhar alguma coisa dela, porque ela traz conteúdo que é conteúdo de professor, né? Que é um conteúdo sério, ela ama o que faz, ela é uma pessoa centrada, aguenta os doidos que nem a gente de vez em quando, né? Mas é uma pessoa que eu tenho muita admiração, o Rui também, e obrigado por você ter vindo no nosso podcast, eu abrilhantar essa conversa junto com a Estela. Eu acho que é a dupla aí é pegada, pesada, né? E Mari, obrigado por você estar aqui, Maristela Lobo. Imagina, gente, um prazer estar aqui com vocês. Primeiro que a diversão é garantidíssima. Garantida. Segundo que a gente fala de uma odontologia real, gostosa, boa. E terceiro que estar com vocês aqui, que são pessoas maravilhosas e muito também admiradas e fazem muito pela odontologia. É uma honra muito grande. Obrigada. É isso aí, e não mais distante de mim, meu irmãozinho o Rui, que é uma pessoa que ama a odontologia, promover a saúde e promover longevidade dental é um assunto que ele toma para si como amor mesmo. Não tanto que foi uma pessoa que foi atrás, foi buscar um produto, foi tentar criar alguma coisa em excelência e conseguiu, para a gente poder justamente fazer a prevenção da maneira correta, ou melhor, divulgar a prevenção, ou melhor, trazer um produto que ajude na prevenção. Enfim, é um cara que dentro do coração dele, ele ama esta profissão, um empresário de sucesso, um empresário que ama odontologia. Bom dia, cirurgia, boa tarde, dentista. boa noite. Principalmente ele é dentista, Esse- que é não esquecer. principalmente Esse é o fundamento, desde os 7 anos, desejo. desde os 7, é o Rui aí. Desde os 7 anos. 7 anos, Rui. Desde os 7 anos. Não me pergunte por quê, porque assim, não tenho ninguém dentro da família. Eu achava o máximo, morava no interior, nasci no interior. Tanto que naquela época, você vê como as coisas mudaram um pouco, na escola municipal a gente tinha odontologia. Tinha um dentista dentro da escola. Era muito gozado porque o dentista é aquela figura, né? Enorme. A minha relação com o adulto quando era criança é diferente hoje. Existe uma proximidade. A gente, quando via um adulto antigamente, achava que era um negócio que ela estava muito distante. E era muito gozado que ele vinha sempre chamar uma criança para passar lá. E era uma choradeira porque ninguém queria ir. Eu ficava, leva eu. Leva eu. Não sei porquê, não faço a menor ideia. E nunca quis fazer outra coisa na minha vida. Você sabe o que eu comecei? Sabe que fiz odonto? Você não vai acreditar. Meu pai falava assim, eu tenho meu irmão que é médico, minha irmã é advogada e eu dentista. Meu pai falava assim, não, filho, você tem que ter uma profissão que você não tenha patrão. Beleza. Não, profissão liberal da saúde, tem que ser da saúde. E eu falei, pô, pai, tá bom. E eu gostava dessa história de andar de branco. É legal andar de branco. E eu gosto de cuidar das pessoas que têm um Mas amor esse no negócio de coração. não ter patrão, que a gente não tem um, né? A gente tem Tem milhares. milhares. Nossa, milhares. Na verdade, o patrão é o paciente. Não, vai vendo. A ideia do cara com 16 anos, 15 anos de idade. Ele não sabe o que ele tá pensando. Aí,
pai falou, vai fazer que nem seu irmão medicina. Aí veio a frase, cara, que até hoje eu falo com meu pai, até hoje. Meu pai trabalha comigo, tem 85 anos, ele trabalha comigo, ele é meu financeiro. Legal. Até hoje. Eu falo assim, pô, pai, vou fazer odonto porque tem que estudar menos que medicina. Pô, cara. Ele tira um sarro da minha cara e fala, você parece um doente, cara. Você estuda, seu irmão é médico, estuda 10% você estuda. Falei, cara, que eu sou um doente, né, do estudo. Eu gosto, pra quem acha que eu sou meio... Não, eu não rasgo dinheiro, de louco eu não sou. Eu conheço muito Eu bem estudo, você. cara, eu estudo. Sou um cara que ama estudar. Aí eu falei, ele fala pra mim, talvez se tivesse feito medicina estudaria menos, né? Até hoje ele tira o sarro da minha cara com relação a isso. Então a gente vai vindo, né? A profissão vai vindo. E dentro dessa mistura de por que a gente virou dentista, cirurgiões dentistas ou não, veio a Hoff. Eu acho que vou começar a puxar um gatilho e eu pergunto o gancho mais pesado que eu vou começar. Para as duas, eu acho que vocês têm muito conteúdo para trazer para a gente. Eu vou ser mais sério possível dentro desse contexto hoje. Porque é um contexto que, quando a harmonização orofacial foi liberada para dentista, eu entendi a importância da odontologia clínica, de especialidades, para a Hoff. Eu queria que vocês duas falassem sobre qual a importância, qual o papel do cirurgião dentista dentro do mundo da harmonização facial e por que ele está realmente habilitado a tal procedimento. Ó. Já puxou. Principalmente quando você fala orofacial, né? Pronto. Só os nomes aí já diz tudo. Eu também sou fã da Maristela, isso aí também não é novidade. Também estou muito feliz de estar aqui com ela e eu acompanho muito o trabalho dela, tanto na Hoff quanto na Pério. E são visões assim que ela tem que eu me identifico muito. Porque eu sei que ela sempre fala, né? Toma cuidado com esse termo minimamente invasivo, porque hoje a gente não está sendo minimamente invasivo mais. E na Hoff não está diferente. As pessoas estão tendo uma distorção de imagem muito grande. E o cirurgião dentista, ele é primeiro que nós somos a única profissão que tem uma especialidade em harmonização. Focada em harmonização. Então a gente ganhou muito Olha com que isso, interessante né? isso. Que Eu não tinha pensado é nisso, a única cara. profissão que tem uma especialidade em harmonização. Perfeito. Né? O nome, inclusive, quem deu esse nome foram os dentistas. Foram os A dentistas. harmonização. Esse nome que hoje é tão procurado no Google e nas redes sociais, esse nome é da odontologia. E tudo que você já fala, né? Você fala nos seus perfis, no seu Instagram, é a questão de integrar todo um conjunto. Por exemplo, chega um paciente que quer fazer o preenchimento de lábio, mas ele não tem qual é o suporte dos lábios? São os dentes? Às vezes a pessoa está precisando de um implante, né? Não tem o elemento, está faltando e na região ela está mais aprofundada e a pessoa quer fazer o preenchimento, mas não entende que tem que fazer o implante. Então a gente tem que explicar isso para a pessoa. Olha, se você fizer recuperar o seu suporte, você colocar o elemento dental aqui, além de te dar um volume maior, né? Às vezes você não vai nem precisar de fazer o preenchimento ou você vai gastar menos produto. Nossa. E ainda vai manter mais, não é, Maristela? Então, a questão do cirurgião dentista, eu acho que ela vem muito de encontro com isso aí. Eu tenho um consegue slide integrar. que eu coloco numa palestra, porque eu chamo de odontologia full face. É um método que eu achei para divulgar uma odontologia como um todo. Em vez de falar de harmonização, eu falo odontologia full face, que é face e dente. O único slide que eu coloco para falar isso é um slide do processo alveolar, de atas de anatomia. Eu coloco, né, aquela parte, eu falo, você entende de processo alveolar? Você entende de suporte dental? Você sabe por que quanto você tem que colocar? Na minha praia principal, obviamente, não é a Hoff de atendimento. Mas esse slide, ele diz exatamente no ponto onde o processo alveolar ele faz uma diferenciação. Eu acho que essa é uma dica de quem está em casa, dos dentistas que estão assistindo a gente, que vocês podem pegar para a explicação técnica também, que a Estela deu, né? Você entende de processo, você entende Acho que essa é a primeira dica de explicação até mesmo um paciente, você não acha, Mari, no consultório? Eu acho que, na verdade, o paciente é o primeiro que precisa entender essa Sim. integração, né? Porque realmente a gente está numa cultura de intervencionismo. Então, assim, o paciente vai no médico, no dentista,
Quanto mais exame, medicação e procedimento forem feitos, melhor o paciente valoriza, né? Sim. E a gente então tem que ser muito didático com o paciente, dizendo, olha, quando a gente entende quanto o intraoral é importante para o extraoral e vice-versa, a gente começa a ser mais assertivo, olha, realmente precisa fazer primeiro a reabilitação oral, depois o refinamento da face, eu preciso trabalhar a estrutura, definição, volume, refinamento. E aí o paciente também começa a entender o diferencial do cirurgião dentista, que é unir esses dois mundos. Então, o dentista inteligente, ele vai trabalhar na harmonização, unindo sempre o intraoral com o extraoral. Começando sempre o diagnóstico pela face e as intervenções sendo mais assertivas para chegar num resultado natural, invisível. Mas tem aquela tribo também que não gosta do natural, viu? Tem, mas tem de tudo. Não tem a tribo igual dos dentes branco opaco? Sim. Tem, exatamente. Mas sabe, eu queria aproveitar essa sua deixa, doutor Maristela, pelo seguinte. Eu já há algum tempo estou tendo uma preocupação muito grande com algumas coisas que eu acho que a gente precisa. Eu me sinto na obrigação de ter duas pessoas com grau de importância, três, né? Porque esse aqui é assim, o comunicador nato, tanto que ele pega o que a gente fala tecnicamente e transforma isso em linguagem simples. Isso é uma habilidade que só ele tem e eu nem me meto nessa história mesmo. Mas assim, acho que é importante ter um pouco desse momento para chamar a atenção de algumas coisas que é a minha área de preocupação, né? Eu não sei se por força de coisas que eu acabei tendo que me envolver, que é olhar um pouco mais no processo de criação de algumas coisas que eu tinha um viés, que eu entrei em um hospital, que eu comecei a ver doenças sistêmicas que afetavam a boca, de coisas sistêmicas que afetavam a boca, de coisas da boca que afetavam o sistêmico. E aí eu brinco, já brinquei alguns outros aqui, que assim, eu não sei em que momento separaram a cabeça do corpo, porque né, parece coisa de maluco. E isso me traz uma preocupação mais relevante, porque é o meu desejo de enfatizar isso. Eu sou de uma geração muito mais antiga que vocês, certo? Então eu peguei uma evolução da odontologia, passei por tudo, do amálgama ao semicato, tá certo? E a gente, como tudo, como a cultura, a música, a literatura, ela passa por um processo de evolução. Só que antigamente você tinha etapas que, para você mudar um ciclo, você levava 10 anos. Eu brinco, já que nós estamos falando de rock and roll. Rock and roll da década de 70, Beatles, Woodstock e tal. A outra mudança foi com o João Travolta na discoteca, levou 10 anos, né? Hoje não, eu brinquei já várias vezes aqui, você compra o celular hoje, última geração, então ano que vem está obsoleto. Então essa mudança rápida trouxe coisas positivas em termos de tecnologia, conhecimento. Acho que a informação é muito fácil hoje e perigosa às vezes, né? Porque você tem tanto gente boa se utilizando de informação, como gente que necessariamente não está tão preparada talvez para influenciar outras pessoas. E aí o que acontece? Eu vejo que os nossos hábitos, e minha preocupação é muito mais com o pessoal mais jovem, eles estão mudando. Seja na alimentação, uso de medicação, estresse, depois da pandemia, então eu brinco que eu falo assim, todo mundo é louco. Só precisa ver qual que é o grau de loucura. Mas ninguém ficou normal, é o novo normal. Ninguém é normal. O novo normal. E o que eu acho? Esta visão que vocês trouxeram de tentar integrar, né? Não adianta se preocupar com a parte externa se não tiver a parte interna. Eu levo além um pouco. Que hoje você precisa, quando vai fazer alguma coisa, seja qual especialidade for no paciente, você precisa entender um pouco mais, porque esse cara está com problemas multidisciplinares que estão afetando a área que a gente vai trabalhar. Então, o que eu brinco é assim, vocês estudaram muito para ser artistas, vamos dizer assim, na profissão. Então, grandes arquitetos, grandes engenheiros constroem obras maravilhosas, melhor design, melhor material, só que o terreno que está sendo construído nessa casa, se ele for esquecido e ele for voltar a ter o equilíbrio que é importante, não se sustenta. Eu acho muito gozado que hoje é muito, muito fácil de entender a questão
skincare, cuidar da pele. Mulheres têm de uma forma, então assim, você cuida para que ela fique hidratada, ela não sofra influência do sol. Por quê? Porque tudo isso evita e é tentar achar o melhor equilíbrio dela. Os cirurgiões dentistas, a minha preocupação é que hoje eles estão tão preocupados com a técnica e de desenvolver e de operar, que eles precisam tomar o cuidado de como é que se vai fazer o equilíbrio e a manutenção desse meio. Porque todas essas variações que estão acontecendo de alimentação e tudo mais tal, estão trazendo, tem um amigo que fala muito isso, a quantidade de gente que está perdendo a salivação, que é a xerostomia, e que altera o pH, porque você perde o tamponamento, a lavagem normal, que é natural, ela é perdida, e você construir alguma coisa nessa estrutura desequilibrada, fatalmente é um problema. E aí eu avanço até numa outra questão, que eu acho que é importante o cirurgião dentista, ele ter um papel mais de promotor de saúde. A gente tem vários defeitos na nossa formação, né? Seja por questão de formação mesmo, a gente não tem nenhuma orientação de parte administrativa, marketing pessoal, a gente é solto na vida, né? Parte técnica é pequena, porque em um ano, em uma jornada de faculdade, como é que você vai aprender tudo que a odontologia tem? Então, e fora isso, a gente não tem uma integração multidisciplinar. E cada vez mais, eu acho que assim, por causa desse fenômeno novo, a gente precisa começar a entender, porque esse paciente que você vai trabalhar, ele está com um problema que ele precisa ser assessorado por um psicólogo, por um nutricionista, e a gente fica muito preocupado em não operar, né? E quando ele sai para fora, a gente não tem, eu estou sendo genérico, esse cuidado de dizer assim, olha, você tem essa questão aqui, você precisa fazer isso, você precisa cuidar, como você cuida da sua pele. E encaminhar o paciente. Encaminhar o paciente. Aí é um outro medo, porque eu não vou ligar para o médico vai achar que eu sou burro, eu não vou encaminhar porque eu vou perder o paciente. Sabe umas coisas assim que vieram lá do passado, e eu só quis pegar, porque eu gosto de todas as especialidades, todas. Eu também. Mas eu tenho um profundo respeito pela periodontia. Porque a periodontia traz esta questão que antigamente era desprezada. Você pegava o protesista, ele fazia prótese, o cara faz curso de prótese, vai fazer prótese todo mundo igual. Só que ele esqueceu de olhar os pilares que vai sustentar aquele negócio. Infelizmente, não são antigamente. Não, mas você entendeu? Atualmente também, tá cada vez pior. E aí, isso eu estou extrapolando agora pelo seguinte: a periodontia, ela ganhou o grau de importância justamente por isso. Você tinha que ter a estrutura equilibrada para você fazer as coisas. E agora eu volto ao seguinte: esta estrutura tem que estar em cima e ela está dentro de uma área que tem todo o equilíbrio, que tem saliva, tem bactéria, tem micro-organismo oportunista, tem todo o sistema funcionando aqui, né? Então eu só quis chamar a atenção que a gente esta coisa do dentista sair do operacional, que é um outro problema nosso, eu repeti várias vezes, eu repito que é para existir. Nós não sabemos cobrar conhecimento, nós sabemos cobrar operação. O médico não, o médico vem de conhecimento. E outro problema, a gente acha que tem que ser a solução completa. Não precisa. O médico, se ele fizer parte da solução, o paciente é dele. Mas eu vou fazer parte. Agora, ele usa a indústria farmacêutica para equilibrar o cara, ele pede opinião para um amigo. A gente não, a gente fica meio no nosso mundo ali, a gente quer resolver tudo. E às vezes perde um pouco dessa dimensão. Vou parar de falar que eu falo demais. Nada. Essa história da performance, acho legal o Rui tocar no assunto, que o nosso tema é a rock, a periodontia e a estética como um todo, mas na verdade é uma odontologia de performance que a gente está querendo falar aqui. E a importância de conhecimento, como ele diz, porque, vamos lá, vamos analisar de uma maneira clínico geral. Poxa, você vai fazer um planejamento de ROF, vamos dizer assim, a pessoa te procura para você fazer uma estética facial, né? Uma estética, eu digo, né, de preenchimentos, enfim. E aí, de repente, você fala, abre a boca, eu preciso dar uma análise na sua boca, a pessoa até estranha, né? Então, vocês não acham que, por exemplo, vou te dar um exemplo, pode ser um exemplo, tá? Eu vou jogar no ar. Poxa, se a pessoa perdeu um canino, por exemplo, ela tem uma falta de suporte do pilar canino aqui, da parte óssea,
mas se você precisa fazer uma harmonização e de repente ela tem só uma peça fixa, vou te dar um exemplo X, tá? Vocês não acham que a gente consegue, no dia a dia do clínico geral, você dar maior valor para a performance desse tipo de preenchedor, ou seja lá o que for, explicando ela a ausência de dente, explicando ela a ausência de dente causa uma outra explicação que é a prevenção, a periodontia. Poxa, se você não escovar direito, eu estou falando isso porque eu puxo esse gancho, que nem a linha da pipa, para poder valorizar todo o processo. Vocês não Eu vou dar um exemplo, funciona? se você me permitir, vou dar um exemplo em cima dele, que eu gosto muito de dar um exemplo. Eu já tive a oportunidade de conversar com a doutora Maristela sobre esse assunto. Você faz a reabilitação oral desse paciente, você faz a harmonização facial desse paciente. Ele não tem saliva e sabor lingual, ele vai ter mau hálito. Acabou todo o desejo que esse cara de ser uma pessoa bonita, foi destruído, porque o mau hálito ele vai ser muito mais saliente do que tudo que a pessoa desejou. Né? Eu acho que quando a estrutura que você colocou não prejudica. Bom, se for tudo bem, né? Não prejudica. Igual você falou assim, tem muita preocupação de fazer um trabalho sem ter uma base boa, né? No caso seria, eu imagino que você deve referir ao periodonto, né? Mas o pior é quando o paciente tem essa base boa e aí o trabalho que é colocado ali prejudica essa base que é boa. Que são, né, os sobrecontornos, que a gente tem visto muito por aí. Então, e com relação ao que o Bernal falou, é realmente, porque você imagina aqueles pacientes que eles têm a diminuição da dimensão vertical. A pessoa está com um lábiozinho caído, né, dá até aquela quelite angular, feridinha aqui. Aí fica fazendo preenchimento. Será, Maristela, que é isso que é a solução? Claro que não, mas o que eu percebo, tá? Eu, por exemplo, sou uma dentista que continuo trabalhando no universo intraoral e no extraoral. E eu ensino muita gente da parte de harmonização também, especialização e mestrado. Eu sinto que as pessoas querem desconectar as coisas para tornar mais fácil. Porque a odontologia intraoral ela é extremamente difícil. Sim, né? muito. Tem um paciente que fala assim, doutora, parece que você está consertando um barco no meio do oceano. Você tem que abrir o mar assim, ó. Essa frase seco. é boa, gostei. Consertando Tá um barco. fácil de cuidar aqui. Tô com o barco no meio do oceano. Então, quem formou agora, muito jovenzinho que quer fazer harmonização, por exemplo, não quer se inteirar do ambiente intrabucal. A gente está vendo isso direto. Exatamente. Eu me formei, não quero saber de boca. Isso. E aí fala assim, nossa, doutora, mas você da ROF ainda atende, ainda vê dente? Mas como assim? Não deve. Ainda vê dente, é sensacional. Ou então, por exemplo, no mestrado eu levei um professor de ortodontia para dar aula de diagnóstico de face. Né? O que é da ROF, o que é da orto, o que é da buco. E aí uma das alunas falou assim para mim, não, professora, mas eu não estou aqui para ver dente. Eu não estou no mestrado de harmonização para ver dente. Então a gente tem que estar sempre, eu me preocupo muito em passar a mensagem de que a harmonização orofacial, ela inclui a parte intraoral. Então o ideal é que você seja um dentista intraoral e que evolua para a parte extraoral. Esse é o ideal. Acho que isso, em relação agora falando da performance de financeira, porque a gente tem que tocar nesse assunto, né? Sim. Porque as pessoas elas sempre fazem uma pergunta, como vocês conseguem melhorar, sobreviver, ganhar mais grana, como você falou, e no detalhe. Como você se faz para se diferenciar de qualquer outro cirurgião dentista que tem esse mesmo pensamento? Eu não estudei para ver dente. Eu acho que esse é um dos grandes ganchos, obviamente. Gancho, eu estou dizendo para não dizer a verdade, né? Pô, mano, você não entende de dente, você tá de sacanagem, vai fazer um curso de, Eu também acho. sei lá, de esteticista. Pô, não vai fazer isso. Se você acha que não tem importância. Mas, como para você se diferenciar no segmento do mercado, Sim. pô, eu nunca acho que eu sempre acho mais conhecimento, mais valor agregado, as pessoas mais te respeitam, ao longo do tempo isso faz muito sentido e muita diferença. Eu acho que esse é um dos ganchos que a gente tem também, né? Com relação à venda, pô. Sim, com certeza. E assim, a odontologia é muito sazonal, não é? Então tem época que está tendo mais ROF no consultório, tem Isso. época que tem mais implante, tem época que tem mais Lente de restauração, contato, lesão cervical não cariosa, enfim. Você precisa ter um portfólio no seu... Porque o alvo do seu cuidado é o paciente. Sim, Por mais sim. que
eu, por exemplo, faço muitas coisas. Eu não advogo para que os dentistas façam, intervenham em muitas áreas. Tem que saber o diagnóstico. Isso. O diagnóstico multidisciplinar. Mas vamos dizer que eu tenho uma clínica multidisciplinar. Então eu faço a parte de implante, você faz a parte de endo, você faz a parte de prótese. Mesmo numa clínica assim, ela é sazonal. Sim. Então você tem que ter aquele universo de procedimentos e de portfólio para atender e dar o melhor para o seu paciente. E aí eu acho que a ROF entra, na minha concepção, né, como uma visão mais ampla. A gente ganhou muito na odontologia com a chegada da ROF. A gente começou a ver a face, que era algo muito da ortodontia, muito da buco. Perfeito. Né? Todo mundo dentro da boca ali na clínica geral, na dentística. E agora não, até o pessoal da dentística precisa entender pelo menos um pouquinho ali, porque o paciente chega perguntando. E tem mais para temperar tudo isso, a relação de confiança entre paciente e profissional dentro da odontologia é uma relação muito próxima. Então se eu confio, eu sou paciente do Dr. Rui, e eu confio, assim que ele arrumar meu sorriso, eu vou dizer, Dr. Rui, só não faz aqui, ó, isso aqui tá tão incomodando. Não é assim que acontece? Não, e acho que você falou uma coisa que às vezes eu falo, não sei se é porque é muito óbvio para mim, né? De vez em quando as pessoas ficam tentando buscar o mais difícil, né? Às vezes fazer o óbvio é mais fácil. Provavelmente o que mais gerou na minha clientela a fidelidade não foi o que eu entrei tanto na odontologia, mas muito mais em todo o parâmetro dele como paciente. Então eu prestei atenção, se ele tinha diabetes, como é que você está se tratando, você está não sei o que, não sei o que lá. Eu vou fazer isso aqui para você melhorar a sua mastigação, porque isso influencia na sua digestão. Ou seja, você não precisa ser fazer tudo. Que você faça um pedaço da história. Mas o conhecimento geral e a capacidade que você está dizendo para o paciente que você está cuidando dele e não do dente dele. A sensação que eu tenho é assim, eu estou cuidando do seu dente. Você é problema seu, entendeu? Aí você não vai ganhar o paciente. O paciente, eu brinco lá, eu acho que quando eu mais ganhei o paciente foi quando eu me fiz odontologia. Até porque para mim tem uma coisa assim, lógico, a ROF tem um viés que é o resultado tangível, né? Já algumas especialidades odontológicas, a periodontia. Certo? Você fez uma sutura maravilhosa, tal, você bateu foto, nossa, não ficou bárbaro. Vai mostrar o paciente, ele vai achar horror. Você me cortou inteiro. É pra você, a técnica é muito mais pessoal. Mas ele vai ver a cicatrização. Não, sim. Não, mas isso é legal, eu lembrei de outra coisa, Rui. Cara, eu achei o gancho pra isso aí, pro cara ficar doido. Achei não, já tinha. Uma coisa eu achei o gancho. Ele tá falando aqui, eu tô pensando, falei, tem um gancho, cara, nisso. O cara não gosta de cirurgia mesmo, periodontal, essas coisas, ele não gosta. O que o Rui fala que é animal, cara. Nós somos os médicos do interior do passado. Presta atenção. É aquele que é o óbvio que você fala. Cara, presta atenção. Tem dor de barriga, é o Dr. João. Tem dor de cabeça, é o Dr. João. Quem é a sua referência? Agora tá todo mundo querendo correr atrás do que justamente que você tá falando. E aí eu lembrei, sabe do quê? Sabe que o cara gosta. Que aí não é que ele gosta, ele fica preocupado. Quando você fala, você tá com mau hálito, é subjetivo para ele, às vezes. Né? Cara, microcâmera, incisivo central inferior, a televisão desse tamanho na cara dele, vê sujeira, cara. É aí que. Cara, sabe que esse? Você tá falando, eu tô lembrando. Esse é o único pulo do gato que eu senti trabalhando, que o cara fala, cara, precisa fazer a prevenção. E aí, a valorização, eu comecei a entender que eu conseguia se tornar mais tangível a valorização desse processo. E na segunda etapa, que aí, quando eu conheci o Odomédico, o produto, vamos dizer assim, que é a parte para manter a boca realmente asséptica, eu comecei a colocar esse novo fluxo da minha fala. E aí eu vi que fazia sentido para eles. É isso, Marco? Como é que você transita com isso? Porque é bem o que ele está falando. A gente mais ganha o paciente conversando, ganha, que eu digo, para o futuro, para ter com você, porque você ouve aquele paciente. Não provavelmente dita na ação. Você faz uma pergunta simples, eu acho que assim, eu fiz isso a vida inteira. É gostar da resposta que você tem, né? Você falou,
vem, traz a sua escova, sua pasta de dente. Deixa eu ver como é que você escova o dente. Queria orientar você. Então. Isso tem um efeito. Gente, nós somos dentistas. É isso, é isso. Eu tava pedindo pro cara trazer o sapato que eu queria. Não, eu pedi pra ele vir escovar o dedo no consultório. E falei pra ele, ó, tá legal, tá, mas posso dar uma dica pra você, faz assim. Falei, ó, na escovação segue um. É meu que eu brinco, falava assim, se você escova, você se perde, você já passou lá, você não passou. Faz sempre de um lado pro outro, coisa mais boa que tem. Mas assim, isto pro paciente significa uma preocupação que é ele que estava escovando, eu não estava olhando, não estava fazendo nada demais, estava vendendo conhecimento. Que aí é aquela, eu estou vendendo o meu conhecimento para você, de uma maneira simples que você entenda. Então, essas coisas. Às vezes a gente fica assim, né? O dentista fala assim, mas eu vou ensinar o paciente a escovar dente, ele Não, vai sentir até. Escuta, olha, uma das coisas que eu brinco, e aí a gente fala muito com o periodontista, porque acho que o periodontista tem essa preocupação muito grande da questão da contaminação, até porque o primeiro a tomar trombada é o periodonto, tá certo? Ali é que é o sinal de tudo. E aí, o que eu acho? A área mais contaminada da boca é a língua, gente. E a gente não fala pro pessoal limpar a língua. Se a gente não vai falar, quem que vai falar? Não sei por que subtexto que ele já sabe. Eu estava até conversando sobre esse assunto aqui no CIOSP, com o professor Oswaldo Scopin, a gente fez um podcast sobre profilaxia. As pessoas desvalorizam muito essa questão de prevenção, profilaxia. Isso. E para mim é um momento de mais maior importante, cuidado. mas de maior cuidado. A experiência da odontologia Isso. do cuidado. Mas a culpa se é faz nossa. justamente ali. Porque se você vai, eu estou falando não por experiência própria, mas porque eu vivo com 3 mulheres. Você vai no cabeleireiro, ali você está o tempo inteiro falando assim, você passa não sei o que, você limpa com não sei o que, é o tempo inteiro assunto. Você vai no esteticista ou vai no dermato, ela vai falar, passa, não sei, você tem tanto crime que eu já não sei mais. Tem coisas que eu acho até gozaram, porque assim, eu passei protetor solar, mas você vai dormir. Vitamina C e tal. Tem coisa que os homens não entendem. Entendeu? Mas assim, roda um assunto, por isso que eu falo, o skincare é muito fácil. Qualquer lugar que você vai. E a gente não consegue, e as pessoas têm essa visão do cuidado da pele. A gente não consegue fazer isso dentro do nosso mundo, que é o princípio básico da conservação. Pré ou pós-ROF, gente. Aqui é o que eu vou falar assim, né? Quando a gente fez os produtos, eu tenho um horror que fala que os produtos são para higiene bucal. Os produtos são para cuidado bucal. Para mim, cuidar é diferente, higienizar é só um pedaço. É verdade. Limpar é só um pedaço. Você tem que cuidar, você tem que hidratar. Você tem que. O corpo é assim, você tem que beber água todo dia. Existe isso aqui não é uma coisa estática, é dinâmica. E pior ainda, é uma coisa que fica aberta com o meio externo, contaminada 100% do dia. Então, assim, eu não vejo esse papel que é nosso. E aí, com menos tempo, assim, isto vai criar fidelização. Esta conversa vai criar fidelização. Esta preocupação, tudo mais tal. O paciente sente que você está cuidando dele. Né? E aí, assim, eu não fiz faculdade na Lua. Fiz faculdade que vocês fizeram. Também não tive orientação disso, mas eu sempre usei uma coisa meio óbvia. Que aí acho que é legal fazer esse exercício, que é assim, o que eu adoro meu médico? Porque eu não sei exatamente o que ele faz. Quer dizer, ele me orienta, você confia nele. Confio nele porque o cara conversa, fica preocupado comigo, se eu estou me alimentando, se eu estou não sei o quê. Pergunta da minha filha. É o relacionamento que ele criou comigo. Eu não troco ele por nada. Por quê? Porque eu criei um relacionamento. Ou seja, aí, isso que eu acho gozado. Se esse é um bom médico para mim, quando eu entro na minha clínica, eu sei o que eu gosto para mim. Aí eu mudo. Quando eu sou prestador, eu acho que o que eu falo é suficiente para o cara. Então faz para os outros o que você acha que é bom para você. Se você já fizer isso, você já está fazendo um belo marketing. Não, com certeza. Agora, o que vocês acham agora, especificamente voltando um pouco para a ROF, desses próximos passos dentro da odontologia? Qual que é a bola da vez dentro do processo todo da ROF que vai ser continuado dentro da área, assim? Digo de tratamentos ou... Bom, né? eu não sei quanto a Maristela, mas o que eu estou vendo é que
ainda bem que as pessoas estão se preocupando agora mais com o gerenciamento do envelhecimento, né? Que é mesmo tratar a pele do que... Menos A intervenção. galera quer Menos mais a intervenção. manutenção, é isso? Na verdade, é preparar a pele. Às vezes a pele ela tem flacidez, ou ela não está preparada. Olha o tarde, mineiro. Tô tentando não ser mineira, tá? Olha o tarde. É difícil de ser Não, mas mineira. Não, mas fica manda absolutamente à bala. vontade. Seja mineiro, Seja seja mineiro que é mineiro. melhor. Só faltou dor de leite. É, que você eu quer não pão de parar queijo, comer vamos aqui. deixar. Não, obrigada. Mas vamos tentar falar as palavras até o final. Não, fique tranquila. Mas a pessoa não tem a pele preparada para receber, por exemplo, um preenchedor. E às vezes o profissional se sente frustrado com aquilo ali, porque vai preencher, não vai ficar bom, né? Ou o preenchedor ele vai se movimentar, vai se deslocar de onde você colocou, ou a pele não vai reagir da forma como você queria. Então, hoje, eu tenho visto que as pessoas estão preocupando com esse cuidado primeiro, de preparar a pele para depois fazer uma intervenção mínima, Ótimo. que seria ideal para que para que a gente não tenha aquelas faces transformadas, né? Sem dúvida. Que é o que a gente não quer. Então, para mim, o que eu vejo, o caminho é esse. Eu acho que a especialidade está amadurecendo, né? Está num caminho, o cenário está um pouco diferente de quando a gente começou. As pessoas perceberam que não dá para resolver de maneira padronizada as queixas. O cara entra no dos consultório querendo virar o Tom pacientes. Cruise, você fala, não vai dar, Não tá? dá, Não vai dar certo. Tem que individualizar Tom e tem Cruise que tem que mexer trabalhar no a sorriso. face por camadas, né? Como a Estela falou. Então, precisa trabalhar desde a estrutura, que é o osso, até a pele, com diferentes procedimentos. E aí vem aquela percepção de que é uma coisa progressiva, que demanda tempo, que demanda resposta celular. É diferente de alguém que vai no seu consultório, paga um dinheirão e quer se transformar em uma ou duas sessões. Isso não existe na vida real, né? Na vida Sim. real. Então, eu acho que as pessoas se deram conta de que essa transformação imediata, ela deforma. Tem muita gente deformada por aí, né? Que a com gente tem certeza. visto. As pessoas não querem esse tipo de deformação. Elas querem o gerenciamento, elas querem a suavidade. É claro que sempre vai ter aquela tribo, que eu já conversei, que vai Que vai querer ter o radical. radical. Que aí, Mas a maioria está utilizando a ROF para se sentir bem, para se sentir melhor, para continuar sendo a pessoa, né? Eu sou eu mesmo, me reconheço no espelho, mas eu me sinto melhor, eu fico melhor no vídeo, né? Eu me sinto mais jovem. A gente trabalha muito paciente jovem também, então não é só envelhecimento. Então tem paciente de 20, 30 anos que tem algum tipo de assimetria, que tem paralisia facial, que quer um lábio mais hidratado, um pouquinho maior. Então, com parcimônia, acho que tudo é possível. Sempre agrega na mão de quem realmente faz. Eu acho palavra mágica, que hoje em Parcimônia. dia o pessoal não tem pressa. É, Quer pular etapa. E tem outra coisa, eu acho que não é sustentável financeiramente. Essas grandes reconstruções faciais que, olha, eu gosto de falar no termo popular às Vai lá. vezes. Olha, que incrível, esse caso foi construído. Não, primeiro você colocava 25 seringas no rosto da pessoa, uma vez. Aí depois alguns dentistas começaram a falar, não, isso foi construído com o tempo. Muita gente sabe que não foi. Aí depois fala, legal, tá tudo bem. Quando você vai ter que fazer a recorrência desse tipo de procedimento, a não ser aquele de manutenção, que a Estela e a Maristela acabaram de falar, manutenção do processo é uma coisa, é como a nossa profilaxia dental, como a nossa manutenção bucal, ela pode ser mais suave. Agora, grandes transformações, todo ano que a pessoa, daqui a 2 anos, ela não aguenta no bolso. Então não se é sustentável ao longo prazo. Essa é a minha visão, uma visão mais que eu preciso tocar no assunto com relação a isso. Agora, mudando de pato para ganso, eu vou falar da maior especialidade, da melhor especialidade que a gente deve ter nessa vida, que chama-se periodontia. A periodontia sustenta a minha clínica, sustenta o meu consultório, a recorrência na prevenção, e eu não vou nem estar falando muito isso, porque eu falo toda hora, né? Eu falo que saúde, meu termo é saúde, não é moda. Quem me conhece sabe que eu sou o cara que promove a saúde como prevenção. Tem que limpar o dente. Eu falo diferente, tem que fazer limpeza. Você escova o dente? Você passa o dental? Eu começo, né? O dia inteiro, naquela bomba na cabeça da pessoa. Maristela, Lobo. Fico olhando as coisas que ela faz, muito louco, né? Existe o tempo certo
Eu estou falando da periodontia porque assim, a recorrência ela é total. A gente falou de paciente fidelizado, paciente fica na clínica, mas esse é o dinheiro que está dentro do seu consultório e você não percebe. Quando todo mundo fica buscando muita coisa, eu falo, cara, periodontia. Não tem nada melhor que periodontia para manter. Existe uma explicação periodontal mais óbvia entre fazer a bactéria primária e a bactéria secundária, fazer limpeza a cada 4 meses, fazer limpeza a cada 6 meses. Qual é o certo de tempo para um paciente fazer uma limpeza de dente? Então, Bernal, primeiro, obrigada aí por exaltar a periodontia, porque eu particularmente acho que a periodontia é a conexão de A muita mecânica é sustentada com periodontia. Pronto. Exatamente. Agora, a única coisa que eu chamo a atenção, assim, a base está sendo afetada por coisas de fora que você sozinho não vai resolver, entendeu? Na verdade, a questão de quando que o paciente precisa ir no dentista, isso é muito variável. Então, eu tenho paciente, por exemplo, que tem 100 anos de idade e que precisa estar todo mês no meu consultório, porque eu ajudo a fazer a higiene bucal, né? Eu tenho um paciente que volta a cada 3 meses, porque é um paciente que já fez tratamento periodontal, e a gente precisa preservar, acompanhar aquele paciente de uma maneira mais próxima. Eu tenho um paciente que volta 6 meses, a cada 6 meses, que é um paciente que tem uma saúde geral boa, que tem uma higiene bucal boa. E eu tenho paciente que vem uma vez por ano e continua muito bem. Quer dizer, aquele paciente que não tem nada, não tem uma gengivite, não tem uma cara, não tem uma raiz exposta. O paciente fumante, ele tem que vir mais rápido? O paciente tem que vir com intervalos mais curtos, de 2 a 3 meses. Porque o cigarro, ele camufla o que está acontecendo na boca. Então, às vezes você tem um processo inflamatório, uma doença periodontal, e o cigarro faz com que aquilo fique menos evidente, aquele sinal de sangramento, de imobilidade, para quem está realmente fumando. Então, a gente tem E esse essa papel. seleção entra muito a questão da anamnese. Isso. Você fuma, você bebe. Conhecer seu paciente. Conhecer né? o paciente, Seu né? Você tem algum tipo de doença, você toma algum remédio. Porque tudo isso é importante na hora de você justamente ter essa gestão de agenda, né? Eu sempre falo, eu acho que o Bernal concorda comigo, assim, para você ser um bom dentista, você tem que gostar de gente, de É isso, pessoas. é isso. Né? Isso. A gente Opa, precisa gostar de você não tem amor de pelo conhecer próximo que as está ali pessoas. sentado. Não, tem amor no coração, né? Acho que é o básico. Senão você não tem paciência com a pessoa. Não é dente, não é preenchimento, não é face, é a pessoa. Eu sei que talvez não seja especificamente a sua área, mas acho que você tem tanto conhecimento. Pessoas com mobilidade reduzida. Como é que a gente pode ajudar nesse sentido? Você fala destreza, mobilidade reduzida. no Isso. caso. É porque você tem, apesar que entra em outras especialidades e tal, mas eu tenho uma preocupação muito grande porque a gente tem essa questão. Eu estava com você, né, do pediatria, Não, você não estava comigo? não tava, não. Que ele falou do grãozinho Ah, tava, eu e Tava, você. É um grão, meio grão de arroz, um grão de arroz, meio grão de ervilha, começou a escova normal e pasta de dente, mas a dose para o primeiro dente é um meio grão de arroz. Falei, Jesus, eu vou ter que ir lá em casa medir. É, não, porque mesmo que a política da Mas são propaganda dicas, era às vezes, aquele, que você pode dar não, isso vai dar para bom pacientes dia. mais idosos, que acho que assim, o cara vai usar alguns muita cuidados, por exemplo, eu sei que paciente idoso, que, de novo, essas coisas que eu estou falando que estão antecipando, no idoso, ela não deixa de Mas ser uma difícil de transformação fazer, né? fisiológica. A gente sabe que o idoso tem um comprometimento de glândula salivar, ele vai salivar menos, ele tem não, me perdoe se eu falar uma bobagem, tá, pelo amor de Deus. Mas ele tem ele sofre periodontalmente já pelo tempo, ele tem mais área de retenção. Sim. Então você requer um maior cuidado na higienização. E eu acho assim, por isso que eu acho que é fascinante. Porque não que as outras áreas, você tomar cuidado, sejam estáticas, entendeu? Mas a parte que tem um dinamismo maior para mim é a periodontia. A periodontia para mim é uma coisa que assim, o cara ano que vem não está igual a esse ano. E é tão dinâmica, porque você acabou de citar aí a questão da pessoa com idade, né, que tem menos fluxo salivar, mas e os jovens Sim. ansiosos, que tomam Isso. ansiolíticos, Não, antidepressivos, estão acontecendo coisas Remédios para emagrecer. Estão acontecendo coisas aos 20 que deveriam acontecer aos 60. Exatamente. Entendeu? E o que eu acho interessante na parte de periodontia
é a área para mim que exige o maior conhecimento. O maior conhecimento. Por quê? Por isso eu puxo porque, na verdade, é assim. E é isso que eu falo para o dentista. Você é periodontista? Não. Mas você precisa conhecer algumas coisas para cuidar do paciente. A doutora Marcela sabe, eu sei disso que eu resolvi estudar, tem outras razões e tal. Mas uma paciente grávida, que entra no seu consultório, você é clínico geral, ela está com sangramento gengival e tudo mais tal, corra para ajudar essa mulher a cuidar, porque a chance dela ter o prematuro é 5 vezes maior do que uma pessoa normal, uma grávida normal. Então você está lidando não só com o ser humano, mas com o que vai vir aí. Não, gente, ontem a gente estava conversando sobre os dados da Organização Mundial de Saúde. Se eu juntar doença cárie e doença periodontal, a porcentagem de influência em doenças que matam Sim. por conta das bactérias bucais é muito alta. É sim. Muito alta. Então, você pode ter endocardite, você pode ter um AVC, você tem muitas influências, né? Diabetes, Sim. tudo isso descompensado, Vamos. porque você não está tratando o ambiente bucal. Então a gente tem um papel muito importante no diagnóstico, no encaminhamento, como você falou, e no tratamento dessas doenças. Só que as pessoas hoje não querem saber disso, esse é o problema. Só querem operar. Biologia, o micro-organismo, como é que eu trabalho a saliva desse paciente, como é que eu deixo ele saudável, para depois pensar em estética, né? Saúde, função estética e perspectiva de longevidade. Muito legal. Cara, saúde, função estética, mas galera. Saúde, função estética. Eu vi um É a trabalho. escadinha, né? A escadinha. Eu vi um trabalho dessas relações, que assim, hoje tem uma especialidade nova nossa, que eu acho que é bem legal, e é muito importante, que é a odontologia hospitalar. A função do dentista hoje no cuidado bucal de paciente de alta complexidade é de grande relevância, porque é uma via de duas mãos. O paciente fica debilitado, ele está numa radioquimioterapia e tudo mais, tal, ele começa a ter consequência bucal. Essa bactéria perde o equilíbrio, perde o equilíbrio do meio externo e interno. Sim. Entra, uma coisa que é super comum, isso é super divulgado, é a endocardite bacteriana. Isso todo mundo Sim. sabe que é por causa do filonoma gengivalis, Meu que irmão, cai, entra e... Meu irmão, eu tenho em casa isso. Teve problema, Pô, eu Paulo? tive em casa. Eu falo isso. Não. Eu tô tocando no assunto Seu irmão porque... médico? Meu irmão médico. Ele teve endocardite? O meu irmão médico, aí a importância de falar sobre bactéria. É por isso que cada dia mais eu aperto esse calo de todo mundo. Saúde não é moda. Presta atenção. Saúde não. O meu irmão médico, meu irmão teve uma rachadura, meu irmão nunca teve uma cárie. Aí vem a conversa. Nunca teve uma cárie. Vou contar rapidinho, né? Mas vamos entender o processo, já que nós estamos com 4 dentistas aqui. O processo dele. Nunca teve uma cárie. Teve uma descarga emocional muito forte, problemas que ele tinha normal, ele começou a ranger demais os dentes, ele desgastou pela metade, uma coisa maluca. Ele rachou um primeiro molar superior, sem endo, sem nada, no meio. Pô, tô sentindo uma dor no dente, pô, tá puxado na clínica, eu falei, vem, tá mole. Eu falei, você rachou o dente, aconteceu alguma coisa, quebrou uma coisa, passou uns 20 dias, perdi um mês. Quando ele foi feita a extração. Normal, limpeza de cavidade, tudo certinho, uma extração, nossa, achou o dente. Legal. Passados 45 dias, ele acordou para ir trabalhar, ele travou a coluna e não conseguiu mais levantar. E ele tinha uma hérnia grande aqui na coluna, ele falou, pô, só que a dor foi exacerbada, num grau de nível hard. Meu irmão tem quase 2 metros de altura, ele é bem grandão. E aí ele falou, cara, já ligou no hospital, falou, venho pegar porque eu não estou levantando a cama e eu já sei que o negócio deve ser sério. Resumo da ópera, cintilografia depois, e ele piorou, o PCA dele aumentou muito no hospital, depois ele teve que ir para outro, rápido, porque o negócio piorou. Foi papo, a dor dele não melhorava, ele começou a não mexer a perna. E aí, o que é o resumo da ópera? A cintilografia mostrou que a bactéria saiu daqui, foi para o coração. Do coração ela foi para o lugar mais anaeróbico, né, do corpo. Eles vão procurar na região onde não tem oxigenação. E ele entrou na região do sacro aqui, a bactéria entrou bem onde ele tinha o problema e ela proliferou numa inflamação tão grande e tão rápido que travou a coluna dele. Resumo, ele ficou 6 meses com o catéter aqui, recebendo medicação de 7 da manhã, 7 da noite, ficou uma semana na UTI. Quando ele saiu do quadro, ele foi para casa, ele ficou 6 meses sem colocar o pé no chão,
Olha porque lá. não conseguia andar. Ele ficou com uma dor durante 4 meses, nem morfina melhorava, porque era um negócio surreal que ele tinha, até ele voltar ao processo. O processo todo dele, para ele voltar a ficar inteiro, demorou 1 ano. Foi bem na pandemia. Uma doideira. gente, que Então, doideira. foi uma doideira. Ah, endocardite bacteriana acontece? Eu falo, cara, acho que a minha maior bandeira hoje é levantar esse assunto. Deixa eu ver o que você tem na boca. Eu falei, você tá maluco? Ah, e tem Pode tudo isso que ela acontecer isso, falou. aquilo. Hoje tem trabalho divulgado, câncer de mama, AVC seco, doença articular, tem coisas assim, que os caras estão tomando infiltração e tudo mais tal. É dente, cara. Eu me lembro bem que teve uma época que a gente fez até um trabalho legal com os atletas do COB, de odontologia. Era a única delegação no mundo que tinha assistência odontológica. E o Marcos Vinícius, que era o diretor da época da geração de ouro de vôlei, ele era atacante. E ele tomava infiltração no ombro toda hora porque ele ia cortar e doía, ia cortar e doía e tal. Tirou o dedo do siso, acabou. Era uma infecção no meio do siso, ele ficava e pegava a articulação, a bactéria ia pra lá, tirou, acabou. Você sabe que eu tive um paciente, não enxergava bem do olho direito. Foi em vários oftalmologistas, o pessoal dizia que era pela idade, que tinha catarata e tal. E era um paciente que a gente estava programando para remover os dentes superiores que tinham doença periodontal, para fazer um protocolo. Então, ele estava com os dentes perdidos, já não tinha mais sustentação. Quando eu removi o molar do lado direito, drenou bastante pus, tinha um abscesso bem grande. Sim. Fiz o implante imediato, fiz o protocolo e tal. 15 dias depois ele disse assim, doutora, estou enxergando zerado. maluquice. Olha isso. É maluquice. Os focos de infecção e de inflamação influem em outras funções, Sim. em outras capacidades que a gente tem. E às vezes a gente não associa, o paciente não associa. Por isso que é importante. Tudo É tipo conectado, a né? cabeça do corpo, né? Mas assim, você sabe que eu, de novo, até não estou chegando nem para chegar aí, acho que assim, faz primeiro o beabá, que é ensinar a Vai, fazer. Se você fizer uma boa Faz o informação, básico bem feito. cuidar da boca bem, você evita muito desse tipo de coisa. Né? Quer dizer, a ideia é essa. Mas acho que é muito legal porque provavelmente se eu sentar com você, eu vou ficar a tarde inteira falando de causos aqui. Não, nem me fala. Agora, para fechar o nosso assunto de estética, que pode ser uma estética dental, estética periodontal, eu fico me analisando. Eu olho para a Maristela e falo assim, será que eu tenho que operar? Será que dá para levantar? Será que dá para arrumar? Brincadeira à Bernal, parte. vamos fazer esse Ó. sorriso gengival. Mas qual É bonito, mas pode ficar mais ainda. sorriso gengival. Aí vamos para estética. Eu puxei o gancho para poder falar disso. Eu, quando vou fazer uma técnica reabilitadora, eu tenho os meus conceitos que eu utilizo da escola reabilitadora tradicional, ok. Uso proporção áurea facial, uso compasso de proporção para determinar o ponto decisivo em relação à face. Assim eu começo o meu trabalho. Para mim é mega assertivo, eu não fico no sensorial. Legal. Eu vou na proporção. Não tem essa de, eu acho, senta aqui que eu vou dar um design. Não. Eu vou na proporção, instalo e aí sim, se precisar eu dou um retoque, mas eu já sei que o ponto é aquele. Funciona para mim o compasso de proporção áurea. Legal. Bastante. Eu uso Fibonacci bastante, eu uso Fradiani, eu uso toda a escola. Maravilha. Estou contando essa conversada toda, vamos falar o seguinte. Quando eu vou fazer uma técnica dessa, quando eu escolho o biotipo dental, eu falo, poxa, devo levantar a gengiva ou não? Eu estou falando uma coisa popular, ou mais simples, vai para o clínico que está assistindo a gente. Quando que o dentista deve saber assim, eu preciso fazer um levantamento de gengiva, eu preciso cortar a gengiva? Não, mas nesse caso eu preciso cortar só a gengiva. Não, nesse caso eu preciso cortar o osso também. Como o clínico pode saber a diferença? Tem a indicação, ele fala, nossa, você precisa fazer um levantamento do seu sorriso. Sempre tem que tirar osso ou dá para tirar a sua gengiva? Então, geralmente a gente fazia essa avaliação de maneira clínica. Então, identificava ali sondando, anestesiava o paciente, colocava a sonda da gengiva, da margem da gengiva até o osso, tá? Que é uma percepção mais invasiva, porque você destrói a fibra toda para chegar lá até o osso. Atualmente a gente tem as tomografias computadorizadas com afastamento de tecido mole, então dá para você ver a espessura do osso, a espessura da gengiva, a distância do osso até a junção cemento-esmalte. Então hoje você tem parâmetros mais assertivos, tem ferramentas digitais
Tomografia com abridor de boca tem que pedir, é isso, né? Exatamente. Tá, você falou afastar, então deve fazer a tomografia com aquele... Com aquele tá? spandex, Beleza, né? eu tô fazendo o seu passo, manda bala, vai. O centro de radiologia, inclusive, já tem isso daí. Então, você pede lá no pedido tomografia computadorizada com afastamento de tecidos moles, não é só o lábio, é a língua também. Então, na hora boa. que o tomógrafo passa, o paciente também tem que afastar a língua. Ótimo. Aí você tem a visão do processo alveolar, sabe? Sim. E aí você pede também no centro de radiologia as medidas. Eu posso pedir, por exemplo, a distância da margem da gengiva até o osso. A distância da junção cemento-esmalte até o osso. Com essas medidas, a gente consegue, antes de operar o paciente, saber se é necessário reposicionar o osso, tirar o osso na vertical, para dar o espaço para a gengiva que vai grudar ali, que é o espaço biológico. Perfeito, então não adianta falar assim, vou dar uma levantadinha na sua gengiva com laser, ou com bisturi, É isso que ele tava ou com... querendo. É isso que ela... Ele ele- tava é- esperando é? só pra poder falar isso. né? Não dá, gente. Não é só uma levantadinha. Levanta Não é só uma levantadinha. Posso dar uma tiradinha? Vai ficar ótimo. Você pode dar... Aí volta. Aí depois vai de novo, volta. Cresce tudo de novo em cima daquilo que você fez, né? Performance. E performance é explicar para as pessoas. Porque sem explicação, elas não conseguem provar o porquê que elas pedem um exame. Concorda, Estela? Em tudo? Concordo plenamente. E eu uso só técnica também. Eu também uso proporção áurea para poder reabilitar. E o interessante da proporção áurea, eu gosto de começar a reabilitação pelo incisivo central, funcionamento do incisivo central, porque pegando os princípios da prótese total, né? Sim, sem dúvida. Então eu gosto de começar pelo incisivo central e eu reposicionando aonde a borda do meu incisivo central tem que ficar. Né? Na proporção vertical, eu medindo a largura do meu incisivo, eu consigo determinar se eu preciso dar uma levantadinha. Levantadinha, tô brincando, tá vendo? Não, mas eu gosto de Mas eu falar assim. preciso saber Ah, se é eu levantadinha, preciso fazer um exatamente. aumento de coroa clínica, né? Se eu preciso mexer no sorriso gengival. Na proporção, a largura e altura do dente. Eu acho perfeito quando a gente faz essa integração, porque eu também sou um cara estudioso de detalhe. Então, quando eu estou sozinho, eu estou cientificamente com o termo técnico na minha cabeça e eu gosto bastante. Quando eu vou conversar com os dentistas, eu vou mais além um pouco de termos científicos, que eu acho que aí a gente conversa numa língua. É, legal. Agora, quando eu vou explicar, e eu fico pensando sempre na conversa do clínico geral que está assistindo a gente, eu falo, cara, ele tem essa dúvida da perguntinha levantadinha. Sim. Olha, só vou fazer. É a mesma coisa, que aí podemos também falar sobre isso rapidinho, que é como deve ser feita a prevenção, né, profilaxia. Mas eles têm que saber, os novos dentistas, ou os dentistas que falam só vou ser harmonizador, eu não quero entender de dente, que a sua performance financeira, eu tenho que falar dinheiro, a sua performance de evolução, de sucesso, o sucesso para mim é que meus pacientes todos felizes. Esse é meu sucesso, o dinheiro isso aí, ele vai é vindo. isso aí. Só que pra galera não é, a maioria não é, mas a gente tem que ser realista aqui. Sucesso, nossa, vou comprar um carro, vou comprar não sei o que. Tá bom, você pode comprar tudo, tá tudo ótimo. Como é que você chega lá? Você chega na seriedade do que você faz. Você chega na competência que você adquire estudando. E você chega, não mentindo para os outros dentro do seu consultório. Então, ninguém corta o caminho para poder fazer isso. Então, a brincadeira é assim, não é a cortadinha. A Maristela e a Estela estão falando, estão de proporção maior, falando de levantamento em cima de tomografia. Não, precisa dar uma levantadinha, não, nós vamos fazer uma sugestão. Pode chamar de levantadinha da gengiva, você só entende assim. Tá tudo bem também. Para fazer É a mesma história levantadinha vai ter que estudar. do laminado cerâmico. Cara, é a mesma história do laminado cerâmico. Não podia falar laminado. Você vai chamar uma besteira. Eu ouvi as pessoas falando, eu falei, pra quê, cara? Qual o seu problema? Então, olha, eu acho horrível falar lentes de contato dentais. Cara, a pessoa é popular, calma. Laminados cerâmicos, laminados, o cara não sabe nem o que é cerâmica. Você está falando errado, hein, Bernal? Lente de contato em porcelana. Eu falo, o cara só entende que é porcelana. Eu não estou falando para você. A sua obrigação é saber o termo científico, não a dele. Eu não estou falando para você, eu estou falando para ele. Então, essa entrega que eu digo quando eu brinco, que é muito importante para a gente, até mesmo como divulgar isso, né? É de você. Não, a Agora, eu tô falando capacidade em de tudo isso. comunicação Sim. é um dos grandes diferenciais. Eu acho que a beleza, e acho que você tem isso em grande alta, né? Eu acho isso precisa treinar também, tá? Isso não é para sair fazendo. As pessoas precisam começar a fazer.
Mas o que eu acho que uma das coisas que diferencia as pessoas é a sua capacidade de se comunicar. E chega a níveis que assim, o cara tem tanta capacidade evoluída nesse sentido, que ele conversa com uma criança de 7 anos no mesmo nível, com um adolescente de 18 no mesmo nível, com um cara de 40 no mesmo nível e com um cara de 80 no mesmo nível. Isso aqui é uma habilidade que é fantástica, as pessoas precisavam exercitar isso. Verdade. Até mesmo porque comunicação não é o que você fala. É o que é ele o que o escuta, outro entende, é isso né? aí. Perfeito. É o que o outro entende, não é o que você fala. É uma coisa incrível, né? Bom, nós estamos chegando no final do nosso eu podcast. poderia Não ficar temos mais nosso umas horário 2 de horas. 1 hora, a gente pode ficar 8 horas falando aqui. Vamos falar um pouquinho da agenda de vocês aí, Maristela. O que tem esse ano, seus cursos? A clínica, obviamente, a Maristela é dentista. Nós somos Sim, tatuantes, na Maristela está na clínica dela. E como é que estão os cursos esse ano? Continuo atendendo em consultório, né? Muita gente acha que eu não atendo mais em consultório. Por isso que eu falei, né? Você viu que eu já falei, não, mas continuo atendendo em consultório. normal. Vou lá fazer uma consulta com você, você analisa, vou fazer a Opa. tomografia, Isso é tá? maravilhoso. Você analisa. Vamos ver se vai Eu sair desenho o 3D para esse saber se vai ficar bom. podcast, né? Se o Rui falar que dá bom, aí nós pensamos. Bom, aí eu tô com os cursos de pério, especialização de periodontia, tanto na Mandic, São Paulo, Cara, isso é quanto incrível. no Senac também. E esse ano a gente está com um curso de periodontia de especialização com capacitação em ROF. É um curso bem interessante que vai acontecer, vai a São partir de Leopoldo abril. Mandic, São Paulo? São Leopoldo Mandic, São Paulo. Cara, eu acho que uma das coisas mais. Sem te cortar, mas que você falou, eu falei, não. Estética periodontal anterior, cara, isso é um negócio. Se o dentista que gosta, é o melhor, é uma coisa mais surreal que vai ter daqui pra frente. Já tem tempo, tem que falar assim, porque, né? Esse negócio É vem a mais. minha área, né? Eu trabalho muito com refinamento periodontal. Então eu tenho o curso de imersão também em cirurgia plástica periodontal. São 3 turmas esse ano aqui em São Paulo. Eu faço na Eco Academy. Tá. É um curso de 4 dias, então teórico, hands-on e clínico. Não tem curso clínico mais para operar paciente de cirurgia plástica. Então esse atualmente em São Paulo é o Esse único curso, cara, eu acho que tem. vou fazer o curso Dá um desse, trabalhão, mas é um curso muito, já está organizado. Eu faço ele desde 2017. Então imagina o quanto que eu lapidei esse Sim. fantástico. E tenho também os cursos de ROF. Então eu tenho especialização em harmonização orofacial pela São Leopoldo Mandic São Paulo e mestrado em harmonização orofacial também pela São Leopoldo Mandic São Paulo. Então vamos Muito dizer legal. que 50% do meu tempo é curso e eu brigo para ficar os outros 50% no consultório. Eu Tá? acho que é legal isso. Acho muito legal você ficar ainda próximo, né? Porque tem essa questão eu sempre digo, né? E eu vejo isso em algumas áreas. O bom maestro, né? O bom escritor de música, ele nunca deixa de tocar. Nunca deixa. Ele tem que continuar tocando para continuar. Porque, de novo, precisa gostar. Ele se autonutre, né? Precisa gostar. esse Porque, é o assim, valor. eu hoje, evidentemente, não pratico, longe de praticar a odontologia que vocês praticam. Eu faço mais eu faço um bem para algumas pessoas que não podem pagar, mas é uma coisa minha, que eu faço de vez em quando. E é um monte de velhinha e velhinho. Eu ganho de presente bolo de fubá, bordadinho de centro de mesa. Quando eu preciso alimentar meu ego, eu vou lá, porque elas acham que eu sou a mãe da pataterra. Então, assim, eu vou ter que. O duro é que hoje eu preciso das velhinhas, mas tudo bem. Mas e aí, assim, eu acho que essa coisa de você, pra mim, é um lazer. Tem pessoas que têm hobby, né? Foram pintar, música. Né? O meu é ir lá e ficar, porque eu fui protesista, então fico lá fazendo as minhas próteses e tudo mais tal, pra essa que turma nunca vai aí. embora, Pra essa amor que turma. não vai embora. Stella, obrigado pela presença. Obrigada Acho que o a nosso vocês. papo sempre a gente tocou em alguns pontos, né? Importante, a gente não quis aprofundar tanto, mas a gente ficaria acho que uns 3 dias aqui com elas, porque conteúdo é que não falta. Mas eu sempre falo que se as pessoas que estão ouvindo a gente tiraram uma frase, já valeu o tempo que a gente tem aqui. A gente não consegue passar tudo ao mesmo tempo e o assunto nunca é engessado no meio do Rio. A gente começa a conversar, mas a gente tenta extrair o máximo daquele pequeno momento que a gente tem de vocês com relação a tanto amor pelo trabalho. Obrigado também, Stella. Como é que tá a vida? Conta tudo aí pra gente. Eu também tenho o mesmo problema que a Maristela. As pessoas acham que não só não atendo no consultório, como eu vivo de organizar curso, né?
Porque geralmente eu atendo de segunda a quarta, quinta-feira já começo a atender menos, porque eu tenho um instituto dentro da minha clínica e eu organizo cursos de imersão, tanto os meus, que eu tenho curso de imersão em resina composta, em prótese fixa e clareamento. Por incrível que pareça, o curso que mais faz sucesso é de clareamento, ainda bem, né? Porque as pessoas já descobriram que não é só água oxigenada, tem muita ciência por trás. Perfeito, cara. E os cursos que eu organizo os nossos colegas, né? André Calegário, Juliana, Dornelis, Renato Ferreira, Tininha Gomes, toda essa turma tá lá. E como eu tenho pouca coisa para fazer, né, Bernal, ainda invento de fazer eventos. Então tem um congresso lá que eu faço todo ano para 300 dentistas. Eu sempre convido os colegas. Maristela iria lá o ano passado, mas não deu certo, mas ela vai esse ano, né, Maristela? Se Deus quiser. Já te convidei também. É mesmo? Sei que não tá lembrando, já te convidei. E eu vou quando? Convidei. O ano passado eu te convidei, você não me deu resposta, tô te convidando agora de novo. Tu te dei? Não me deu resposta, mas tudo bem, vamos passar. Tá perdoado dessa Tá vez. perdoado. Não, mas ela perdoou, eu tô sem testemunha. E Deu mais uma chance. Vê se olha, presta atenção tô dando agora. mais uma chance. Então, a sua banda, inclusive, iria tocar no meu congresso, sabe? Teve um ano aí que eu estava organizando para vocês tocarem lá. Não foi meu problema, os outros que passam a bola que não cuida, né? O Wagner, aqui, o povo todo. Enfim, e agora, como eu também sou conselheira do CRO de Minas, eu agora peguei a organização do congresso do CRO, que é a Semana Tiradentes, que é bem legal, que é um congresso que é feito no feriado de Tiradentes, mas ele é itinerante. Todo ano é uma cidade histórica de Minas Gerais. Muito legal. Esse ano vai ser em Poços de Caldas, né? Quem tiver interesse, segue aí o perfil do CRO-MG, porque a grade está bem legal. E é um congresso, assim, mais multidisciplinar. Então tem muita ROV, tem pério, tem implante, tem prótese, tem dentística, tem todas as áreas. Bem legal. Da meia-noite assim você não tá fazendo nada. Nada. Absolutamente assim, né? Graças a Deus, né? Da meia-noite às 6 você tá. Não dá guarda noturno? Tem a função mais importante, que é a de mãe. Ah, bom, aí essa é tempo integral. Essa é tempo integral. Mas muito legal, gente, muito bom. É isso aí, galera. Eu tô aqui olhando um produto que eu não falei em nenhum podcast, mas eu vou falar dele agora um pouquinho rapidinho, que é o Odomed Pro. Eu não faço marketing de produto nenhum, não ganho pra nada, não ganho pra isso, mas estou falando de um produto que eu aprendi a amar e gostar, por ser um produto também, que é um produto que resolve o problema. Tudo aquilo que todo mundo queria, que é um enxaguatório, posso dizer enxaguatório? É uma solução. Você tá com gel, você pode dizer enxaguatório, mas pega o enxaguatório. Esse é o gel. O enxaguatório, tem um enxaguatório do gel, que é para você continuar mantendo a sua boca limpa, é um auxiliar na manutenção da cuidado e da saúde bucal aqui, ó, maravilhoso, pós-cirúrgico, pré-cirúrgico, eu uso para tudo. Aí, esse é muito legal, porque esse aí a gente fez justamente por causa da xerostomia. Ele é muito bom. Xerostomia. Ele faz o papel de uma saliva artificial, só que com um agente bactericida à base de oxigênio. E quando ele fala, eu preciso dizer uma coisa que assim, isso foi feito, idealizado por uma dentista brasileira de Bauru, pesquisadora no Brasil, cientista no Brasil, no laboratório da USP de Bauru, uma fórmula única patenteada à base de oxigênio. Doutora Olinda Tarzia, aonde a senhora estiver, um grande beijo, se cuida, por favor, que esse ano não deu para vir, mas ano que vem a senhora vai estar com a gente aqui. Esse produto é incrível, manutenção da saúde bucal. Você quer performance, você quer cuidado, você dentista procura entender o que é o Odomed Pro e seus produtos. Obrigado mais uma vez a presença de todos do Odonto Rock, com muito conteúdo para vocês. Até a próxima, valeu!